Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas da Igreja. Hoje, Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em seu coração quem subirá ao céu, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas que diz, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés que anunciam as coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim, sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes do que não são um povo, e com um povo insensato os provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam e manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel ele diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos fazer uma pausa aqui. O coração de Paulo em alcançar os seus conterrâneos é lindo, e a maneira como ele fala sobre o futuro de Israel no próximo capítulo é lindíssimo. Mas é importante a gente entender de onde Paulo está vindo aqui. Lembra que Paulo é um camarada de formação farisaica, né? Ele vem da seita dos fariseus, é um cara hardcore da palavra. E é interessante porque aqui ele está passeando pelos textos, mas só na introdução aqui ele referencia Levítico 18:5, Deuteronômio 30, Isaías 28:16, Joel 2:32, Isaías 52, Naum 1:15, Isaías 53, alguns salmos, Isaías 65 e Deuteronômio 32:21. E tudo isso para dizer, não se apoie na sua própria justiça. É interessante, nós já falamos antes. A diferença, talvez a facilidade da recepção dos gentios em relação ao evangelho é que eles não tinham a lei para se vangloriar. A gente não tinha nada. A gente estava complicado. Então, a ideia de que a justiça não vem pelo nosso próprio mérito, mas algo que Deus faz por nós e em nós, nos era mais fácil de aceitar do que aqueles que tinham a lei para se apoiar, né, e serem justos nos seus próprios olhos. Paulo ele faz o caso mais cedo, de que Abraão foi considerado justo quando ainda incircunciso, né, mostrando que realmente o que é imputado como justiça é a fé, e sempre foi fé. E ele faz uma relação interessante do texto que diz que a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Então disso ele prega, né, que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. E essa é a rocha angular, a pedra angular, em que muitos acabam tropeçando, mas os que confiam nela jamais serão envergonhados. Esse é o legislador que foi prometido, Deuteronômio 17:18, a gente vê essa conversa de Moisés falando de vocês, vai vir um profeta semelhante a mim, vocês deveriam ouvir o que ele diz, ou Deus vai cobrar quem não ouviu. É por isso que as pessoas às vezes vão perguntar para Jesus, né, se ele é o profeta, não o profeta. É isso, profetizado. Convergência de várias imagens, Deus homem, rei servo, sacerdote. Mas crer em confessar é o que vai desenrolar. Quem não estava procurando, encontrou Deus nessa conversa. Ele chamou um não povo e se revelou a eles. Mas
Essa mensagem continua sendo anunciada. Agora, para crer, alguém precisa pregar. Não é mesmo? Israel não foi rejeitado. Existe um lugar para o povo de Deus da nova aliança. Existe para todos os que crerem no Evangelho. Continuemos no capítulo 11. Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo, os israelitas não podem crer? Não, peraí. A gente está aqui hoje porque alguns israelitas se puseram a pregar pelo mundo, afinal de contas. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão, ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas e destruíram os seus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida? Mas qual a resposta divina para ele? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente restou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando, isso não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os demais foram endurecidos, como está escrito, até o dia de hoje Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para ver, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, em armadilha, em pedra de tropeço, em retribuição para eles, que os seus olhos se escureçam para não ver e que tu lhe encurves sempre as costas. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se eu, de algum modo, posso provocar ciúmes dos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos forem cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos. Mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela tua fé. Não te orgulhes, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, ou se você for calvinista. Do contrário, também tu serás cortado, e mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Quer dizer, predestinados a eles, só brincaram de não ser predestinados por um pouco. Brincadeira. Então, perdão, meus amigos calvinistas assistindo. Pois se tu fostes cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados pela própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. E a ele seja toda a glória eternamente. Amém. Várias pancadas da parte de Paulo, mas aqui existe algo que eu acho muito lindo, né? É interessante, ele mostra como nós, gentios, nós fomos enxertados, inseridos nessa promessa de Abraão. Nós não somos os ramos naturais, esses são, né, a descendência natural de Abraão, porque Deus promete, né, uma descendência como o pó da terra e
como as estrelas no céu, né? Então tem uma descendência natural e uma descendência espiritual de Abraão. João Batista, tretando com os fariseus, ele diz: ei, vocês estão se vangloriando por serem filhos de Abraão, dessas rochas Deus pode fazer filhos de Abraão. Então, né, existem essas duas descendências, mas os originais são esses que rejeitaram a Cristo, né? E a Bíblia diz que essa transgressão de Israel, ela trouxe riqueza para o mundo, né? A riqueza que não se compara a nenhuma outra, a riqueza de conhecer o Evangelho do Reino de Cristo Jesus, porque perseguição dos judeus para com os cristãos ficou muito doida em Roma, né? E a galera se dispersou pelo mundo inteiro. Tem que lembrar que chegando no ano 70, quando o templo foi destruído, dos conflitos entre os romanos e os judeus, né? Um pouquinho antes disso foi uma leva que já levou vários, né, dos cristãos. Então Pedro e Paulo, eles morrem ali perto de 67, 68, alguns anos antes, né, da queda do templo no ano 70, e a Bíblia diz, Atos fala que a perseguição ficou tão intensa que a galera não conseguiu ficar em Jerusalém, então eles se dispersaram pelo mundo, e nessa deles se dispersar pelo mundo, o mundo conheceu o Evangelho. Ele está falando da verdade, que aqueles que não creram, eles foram cortados por causa da incredulidade. Gente, Paulo pega pesado com Israel? Pega, mas Isaías também pegava pesado. A gente vê que os profetas Jeremias, Ezequias, todo mundo pega pesado, né, num ponto importante. Agora, o aviso de Moisés é muito claro: um profeta semelhante a mim, um legislador, ouçam ou vai custar caro. Agora ele diz: não se tornem arrogantes, apesar deles terem, né, sido cortados onde você foi enxertado, porque se Deus corta os ramos originais, ele também vai cortar os enxertados. Em outras palavras, permaneça, né, fiel. E aí a gente começa a falar sobre o assunto escatológico da restauração de Israel. Gente, a restauração de Israel não é paz e prosperidade política apenas. Ela é a redenção do sangue do Cordeiro, né? Ele fala que quando chegar a plenitude dos gentios, quer dizer, quando os gentios, o evangelho terminar de ser ecoado por onde estão os gentios, que a coisa vai virar para Israel e o mundo vai voltar para pregar de onde, né, o evangelho começou, porque lembra que um dia 12 israelitas se puseram a pregar o evangelho e o mundo ouviu, né? E nós estamos aqui por causa disso. E do mesmo jeito que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cordeiro, um dia, né, os pecados de Israel serão lavados pelo sangue do Cordeiro também. As pessoas vão crer no evangelho do reino de Cristo Jesus. E aí a gente pode ter divergências escatológicas, mas, né, é a minha interpretação, que durante o milênio, Jesus reinando ativamente e presencialmente na terra, né, a lei vai vir de Sião e o governo de Jerusalém vai ser o QG do nosso Senhor Jesus, e as pessoas não vão precisar falar: venham, conheçam a Deus, porque todo mundo vai conhecer a Deus, e as nações vão dizer: ei, vamos para a casa de Jacó, e Deus, o próprio Deus, vai nos ensinar altos sermões na montanha de novo, né? Mas enfim, viajando um pouquinho em escatologia, Isaías 2, mas continua havendo um remanescente. Eu acho interessante, sabe, esse coração de Paulo, que seus conterrâneos possam, né, crer, possam vir. A gente falou sobre como ele estava pronto para desistir de tudo se isso fosse trazer salvação para um conterrâneo dele, e esse amor, ele é admirável, né? Os pecados de Jacó serão perdoados, inimigos no evangelho, amigos na eleição. É interessante. Eu tenho amigos judeus, a gente discute muito e, né, não olhamos, eles são não messiânicos, quer dizer, eles não creem em Jesus, então eles falam de maneira bem tóxica, assim, agressiva, fazem muita, assim, eles tentam desmoronar bastante a narrativa, né, de Jesus, e a gente gasta muito tempo discutindo. A gente conversa muito sobre o Antigo Testamento, se ele aponta ou não para as coisas que aconteceram no Novo, mas algo que eu acho interessante, que no Segundo Templo, né, tem algumas tradições que pararam de funcionar, né, por 40 anos antes da destruição do Templo. Se você fizer a matemática, mas isso tá na tradição judaica, um costume que eles tinham no Segundo Templo, isso não está presente na lei levítica, fazia parte da tradição, é que eles, no dia de expiação, Yom Kippur, eles penduravam uma linha vermelha em cima do sacrifício e ela virava branca. Negócio sem explicação sobrenatural que acontecia por muito tempo, e queria dizer que Deus aceitou o sacrifício. E isso parou de acontecer depois que Jesus morreu. E os sacrifícios pararam de ser aceitos. E na tradição judaica eles vão conversar, eles, né, tentam entender o que aconteceu, porque a lâmpada, né, o candelabro que devia ficar perpetualmente aceso, começou a ficar apagando sozinho. E as portas do templo, elas se abriam sozinho também toda hora. O templo ficou assombrado por 40 anos antes do templo cair. Depois da cruz de Cristo e a chegada da nova aliança, né, o véu rasgado de cima a baixo tem um simbolismo muito interessante também, mas assim, é de partir o coração ver o ramo principal muitas vezes não sendo capaz de enxergar o que é tão visível para nós os gentios, o quão o evangelho do reino faz sentido
o como é evidente. Eles vão nos acusar de descontextualizar e de ser mal informado, e quando a discussão vai bem, simplesmente nos acusar de não ser capazes de compreender a verdade porque somos cristãos. Mas apesar disso, meu coração se enche de compaixão por eles, e eu oro que esses meus amigos possam conhecer a Cristo e terem os seus pecados lavados por Ele, como Ele fez pelo resto do mundo. Então nós oramos pela restauração de Israel, que eles não percam o bonde do Messias, nem o lugar deles que é devido dentro dessa nova aliança, porque isso vem deles para nós, que volte de nós para eles também. Enfim, carregadão. Esse assunto me deixa sempre um pouquinho pensativo, porque eu mesmo tenho vontade de ir e pregar em Israel um pouco mais adiante. Bom, me perdi na conversa, até esqueci que a gente estava gravando por um instante, mas é isso aí. A conversa de hoje fica por aqui. Ore por Israel, ore pelas nações, que todos venham a crer em Cristo, porque nele há salvação, expiação e remissão de pecados. E Deus abençoe você. Nunca se canse de pregar as boas novas, e um grande abraço do seu irmãozinho Isra em Cristo Jesus. Valeu!